Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Meditando no livro de Atos, capítulo 16, um importante assunto que nós devemos nos apegar. A palavra diz a partir do versículo 6: E passando pela Frígida e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Amém? Nós temos que ter uma vida de oração, jejum e estudo bíblico para ter intimidade com o Espírito. A obra de pregar, a obra de evangelizar não é nossa. Ela é do Senhor. O Senhor nos envia e Ele nos usa segundo a tua vontade. O Senhor conhece os nossos corações. Possivelmente ali, quando o Espírito Santo não permitiu que Paulo passasse por aquelas regiões, o Senhor conhecia o coração daquele povo, sabia que ainda era um coração duro, que não tinha um coração quebrantado, sabiam que não iam se render ao Espírito. A mensagem do Espírito Santo. Então nós temos que entender que nem todas as pessoas vão se converter. E nem todas as pessoas nós vamos pregar o Evangelho. Muitas estão com o coração duro, estão com o coração fechado e não vai receber. Vai ser como a palavra diz, jogar pérolas aos porcos. Será um tempo perdido. Então nós temos que ter atenção no que o Espírito Santo está nos dando a direção. Na pandemia, o Senhor me deu um serviço. Quando eu orei, falei: Senhor, eu preciso de um serviço, fazer alguma coisa. E Ele me deu um serviço e saí de Belo Horizonte no mesmo dia em que eu tive essa oração. E eu fui para Blumenau, Santa Catarina. E chegando lá, eu preguei para o porteiro do hotel, o rapaz da portaria, e ele acreditou e se converteu. E o Espírito Santo me disse na hora: dever cumprido, pode voltar para Belo Horizonte. E isso já era no dia seguinte, né, da minha chegada a Blumenau, Santa Catarina. E na mesma hora eu voltei, o serviço acabou e eu voltei. Porque ele queria que aquela pessoa fosse alcançada. Então, nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo e atento. Nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. O Senhor fala conosco. Os dons de línguas, oração, visão. Olha o que diz aqui no versículo 13. E no dia de sábado, saímos afora da porta, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiária, e que serve a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então Lídia, Paulo foi levado para orar no lugar onde havia algumas mulheres. Ele não sabia do que o aguardava ali. Mas uma das mulheres já servia a Deus, mas ainda ela não tinha comunhão com o Espírito Santo, ela não tinha um coração aberto para receber a palavra do Espírito. E o Senhor ali era uma serva. O Senhor abriu o seu coração. A importância de sermos batizados no Espírito Santo, de termos os olhos abertos, a mente aberta para a comunhão com o Espírito. No versículo 16 diz que depois ela foi batizada e rogou que Paulo fosse à sua casa. Então ela já servia a Deus, mas não do jeito que Deus queria. Ela ainda não tinha os olhos abertos, ela não tinha sido batizada no Espírito Santo, ela não tinha sido batizada nas águas. Não basta ter temor a Deus, não basta conhecer a Deus. Nós temos que ter o coração quebrantado. Nós temos que receber a palavra do Evangelho. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados.
Nós temos que ser batizados no Espírito Santo e ter comunhão com o Espírito. E entender qual que é o propósito do Espírito. Talvez aquelas pessoas onde o Espírito Santo não permitiu que Paulo passasse, não estivesse preparada ainda no momento. Mas talvez numa outra oportunidade, o Espírito enviasse Paulo ou algum outro discípulo. Mas porque Paulo estava em comunhão com o Espírito. Paulo disse que pela teologia, tudo que Paulo estudou, era um homem muito sábio. Ele já disse que aquilo já nada servia para ele. Porque ele, naquela época de muita teologia, ele não tinha comunhão com o Espírito Santo. Ele não conhecia Jesus. Então aquilo já não tinha mais valor para ele. Agora sim, aquilo que ele estudou, unido com o que o Espírito Santo o revela, isso é o que tem valor para Paulo. Nós temos que estudar. Precisamos da teologia. Mas a teologia sem a unção do Espírito Santo, ela não é nada. Ela não tem vida, porque o Espírito Santo dá vida à palavra de Jesus. Teólogos que conhecem a Bíblia, mas não têm um batismo no Espírito Santo, não se converteram. A conversão é pelo Espírito Santo. O estudo da Bíblia sem o Espírito Santo não tem vida. Mas o estudo da palavra com o Espírito Santo traz transformação, traz renovo. Busca a presença do Senhor, busca o Espírito Santo, busca o batismo no Espírito Santo. Busca a oração em línguas, o dom de visão, o dom de interpretação. É necessário, em nome de Jesus, para termos uma verdadeira comunhão com o Senhor e entender qual que é o propósito dele para a minha vida e para a sua. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.